E olha aqui, ó, licitação para contratar nova empresa de transporte coletivo é anunciada pela Prefeitura de Porto Velho. A crise no setor já vinha se arrastando e piorou depois que o consórcio SIM disse que não tinha mais condições de manter o serviço. Desde a semana passada, a população sofre com a suspensão do transporte coletivo em Porto Velho. Quem precisa utilizar o serviço público é obrigado a buscar outros meios, até mesmo transportes que não estão regularizados. Uma nova audiência está marcada para amanhã na segunda vara da Fazenda Pública entre o consórcio SIM, a Centram, a Prefeitura e o Cidetuperon. O secretário de Trânsito do município, Newton Kisner, destacou os pontos que devem ser discutidos na audiência. São 2 pontos distintos. O primeiro é o início por parte já da Prefeitura, que está em via de publicação, de uma nova licitação e uma contratação de outra empresa para prestação de serviço. A outra é resolver, que já está na parte judicial, foi judicializado por parte do consórcio SIM, junto à Vara da Fazenda Pública e junto ao Tribunal Trabalhista, a situação da continuação da prestação de serviço pelo consórcio SIM. Mas tem uma previsão para que tudo isso seja, enfim, restabelecido? A Prefeitura, já tentamos fazer que houvesse antecipação dessa audiência, ficou marcada para amanhã, para que dentro dessas decisões judiciais a Prefeitura possa tomar as providências necessárias para que possamos regularizar essa situação da prestação de serviço ainda nessa semana. A crise se agravou depois que a empresa declarou em audiência no Tribunal Regional do Trabalho que não tinha mais condições de arcar com as despesas da frota e do quadro de funcionários. Por nós, a gente já estaria fora. O problema é que não tem outra empresa para assumir. Se qualquer um aqui trouxer uma empresa, o consórcio entrega agora o sistema para vocês. A gente viu que esse sistema não tem conserto, nós não queremos mais brigar. Gente, desde o dia 10 de janeiro de 2016, eu tenho cartas protocoladas junto à Prefeitura e vários órgãos, e nada mudou, nada muda. Ou seja, uma missão clara. Nada muda. Uma missão clara quanto a isso. Nada muda. Estudos, a licitação vai sair, a licitação vai sair, não sai. Só secretário já passaram 3. Desculpa, gente, desculpa o meu desabafo, mas realmente não tem. E assim, quando a gente fala, esse passivo todo, com todo respeito a todos aqui, nós vamos pagar. Nós somos daqui. Isso não vai ficar sem ser resolvido, mas nós não queremos continuar o contrato. Não tem possibilidades, não dá. O prejuízo só aumenta. E todo esse prejuízo está nas costas de uma empresa privada, que está hoje alimentando a Prefeitura. Não dá. A categoria pediu demissão coletiva por rescisão indireta em assembleia, mas o pedido ainda não foi protocolado. A população quer uma solução imediata, já que muita gente não tem condições de continuar usando táxi compartilhado, mototáxi e aplicativos. Segundo Newton Kisner, com a nova licitação, a Prefeitura pretende avaliar com cautela as empresas disponíveis à contratação. Os requisitos vão estar previstos dentro do processo licitatório, mas como ponto principal, e isso é na figura do nosso prefeito, o Dr. Chaves tem pedido, que uma delas era dar credibilidade ao serviço do transporte coletivo no que tange a qualidade do serviço e a pontualidade, levando novamente para que os nossos usuários possam usar o transporte de ônibus com toda a tranquilidade que deve ser dada. Eu acho que essa não deve nem ser a primeira preocupação. Isso aí é o óbvio. Acho que a primeira preocupação, primeira é, e isso não ficou claro na matéria, essa licitação que vai ser publicada, esse edital, os prazos que ele requer fazem com que a licitação seja finalizada quanto? 1 mês? 2 meses? 3 meses? 1 semana? Não sei. Ele falou 1 semana deve ser para publicar o edital. Não vai ter uma licitação de 1 semana. Até porque empresa de ônibus não tem ali na esquina.
Essa é a preocupação, porque nesse meio tempo, como é que fica o cidadão no direito que ele tem de ir e vir num serviço que tem que ser obrigatoriamente oferecido pela prefeitura? Na verdade, a empresa, ela é terceirizada. Quem tem que resolver o problema do transporte coletivo do cidadão é a prefeitura. É ela que é responsável, ela é a detentora do serviço. Como ela não pode fazer isso, pelo menos, né, não tem interesse em fazer, ela terceiriza. Mas, em última análise, quando a terceirizada falha ou não tem condições de prosseguir, a responsabilidade continua sendo da prefeitura. Outra coisa, já disse aqui, o problema não, o ônibus tem que ser pontual, não. A empresa tem que ter lucro. Senão ela não vai andar, não vai. O sistema está falido. O sistema não funciona. Nós já dissemos aqui, vai só trocar 6 por meia dúzia. Quando essa senhora, pateticamente no discurso, e emocionado até que deu nessa reunião, quando ela diz 60% das pessoas andam de graça nos ônibus. Isso é impossível segurar um sistema desse. Não dá. Com ruas esculhambadas. Imagina a manutenção de um ônibus desse, quanto não custa por semana, porque vivem nos buracos. Combustível, funcionários, é uma fortuna. Bom, ela falou, a empresa arrecada 2.300 por mês e tem uma despesa de 5 milhões, 2.700.000 de prejuízo todo mês. Qual é a empresa que vai vir para Porto Velho para ter esse prejuízo? O que eu quero dizer é que tem que fazer uma reforma no regramento de todo o sistema de transporte coletivo. Esse é o grande problema. Não adianta botar ônibus a rodar, botar 500 ônibus para rodar, mas vai adiantar o quê? Com 60% das pessoas andando de graça. E aí, claro que o serviço é mal prestado para a população, que esse é o grande interessado. Eu estou aqui preocupado com o direito do cidadão de se deslocar, de sair de sua casa, de ir para o trabalho, de ir para a escola. O comércio já está sentindo os efeitos disso. Começou a cair assustadoramente as vendas em Porto Velho. E o pior é que chegou num ponto em que chegou, numa tragédia anunciada, e a prefeitura não tinha um plano B, não tinha um plano C, não tinha um plano D. Eu tenho a sensação que não contaram para o prefeito Wildon Chaves, acho que até por causa nessa troca de secretário todo dia, toda semana, a real situação. Porque não pode o prefeito, na iminência de ver o transporte coletivo parar e não ter um plano B para isso. Só pode ser mal assessorado que estava. Eu imagino, porque não pode. O prefeito é homem inteligente, homem bem formado. E deixou chegar nesse ponto